Olá pessoal, Renato Grau, diretamente do South by Southwest 2023 e o tema agora é futurismo, um tema que eu sou muito apaixonado, sou certificado em algumas metodologias. Eu entendo que se a gente fala de futuro, a gente fala de construção do futuro que a gente deseja. Então, temos que planejar. O futuro, a gente não deve simplesmente deixar acontecer, a gente deve construir aquele futuro que a gente deseja. E para isso existe uma metodologia, ou várias metodologias, que você começa a estudar os sinais do que está acontecendo, levantar, mapear, analisar. Cada metodologia de futuro chama de um jeito, né? Pode ser um objeto do amanhã, pode ser uma evidência, mas você vai construindo insights de maneira a você imaginar se para aquele negócio, se você tem uma empresa, para onde ela vai ajudar a construir um cenário, o que esses objetos podem interferir no seu negócio. Por exemplo, um objeto de futuro ou uma evidência poderia ser o ChatGPT. Se você tem uma empresa, um call center, por exemplo, como pode impactar isso no seu call center? E olhar para as outras empresas de outros segmentos que não diretamente estão do seu negócio de call center, como isso está impactando os seus negócios. E vamos entender que essas tecnologias não tem como parar, queira ou não. Muito se fala disso, reconhecimento facial. Reconhecimento facial acabar com a privacidade. Infelizmente acaba, mas é assim que funciona e tem que aceitar. Aí tem que se buscar muito um trabalho de ética, de regulamentação, sempre para tentar proteger as pessoas. Mas falando do que eu vi aqui de futurismo, eu vi novamente esse ano a palestra do casal Non-Fictional Designers, que são os figuraças, eles se vestem de maneira colorida, eles trabalham, o conceito do trabalho deles é muito baseado em comparação com o espaço. Eles têm trabalhos com a NASA, então eles olham sempre os problemas que tem dos astronautas, desde a questão de, por exemplo, os fones para eles poderem conversar e são incômodos e tem questão de gravidade. Então eles desenvolveram um fone de ouvido totalmente diferente que cobre a orelha e consegue se adaptar a vários tipos de orelha que tem. Eles imaginaram, por exemplo, construção de espaços na Lua. A Lua é tudo monocromático e tem aquela temperatura. Então fizeram projetos para você dentro da Lua, quando se for ocupar o chão, o buraco no chão, e fazer todas as construções embaixo e de maneira colorida para compensar toda essa parte monocromática da Lua, né? E eles vão indo para outras questões como alimentação. As alimentações dos astronautas são desidratados com água, e eles conseguiram trazer sistemas de produção de alimentos a partir de algas com sabores, conseguiram sistemas que você pode utilizar aqui no nosso mundo. Então a gente sabe que muito se questiona dos gastos que existem com as missões espaciais, mas quantas tecnologias já não vieram para nós? Eles fazem um trabalho muito diferente, mostrando que esses problemas de espaço que eles estão resolvendo, eles podem resolver aqui no nosso mundo também. Outros dois futuristas que eu vi palestra, um da Deloitte, trabalhando muito com metodologias e tendências, uma outra nórdica também, a Sophie. Assim, de um resumo básico, o que tem conceitos que estão sendo trabalhados nos estudos de futuro, pelo que eu estou vendo. Existe uma tendência um pouco de volta a alguns conceitos do passado. Depois de tanta tecnologia, tem uma volta ao conceito do ser humano. Então, muitas das características necessárias para uma boa vida do ser humano estão sendo consideradas no estudo de futuro. Então, você poder o conceito das comunidades, como as comunidades podem interferir no metaverso, nas plataformas, a simplicidade, a abundância, a empatia. Então, todas essas questões, como fazer com que a tecnologia as considere quando forem desenvolvidas.
Eu acho que esses conceitos são muito importantes a gente colocar a visão que não é só tecnologia por tecnologia. Nós somos os humanos e precisamos disso para viver. Agora, de grandes tecnologias mesmo que é o caminho sem volta, que é o hype agora, pelo ChatGPT, inteligência artificial, evoluiu de maneira exponencial e não há dúvidas, de comum acordo entre todos, que daqui para frente todos os negócios serão impactados com a inteligência artificial, então considerem isso. É uma das tecnologias. Metaverso, ainda todo aquele hype que foi o ano passado no South by Southwest, agora voltou para a realidade. Agora, o que pode ser feito no metaverso com as tecnologias que tem? É isso que se está trabalhando. Então, um outro toque é que as coisas não acontecem necessariamente de maneira exponencial. Há muitas de uma velocidade incremental, elas vão acontecendo e é fundamental existir um pouco de paciência e trabalho ponto a ponto para essas tecnologias se maturarem e realmente serem úteis para as nossas empresas, nossas vidas, para a nossa humanidade. Uma tendência muito forte também, que já vai interferindo em várias áreas, eu já falei isso em outro vídeo, dos implantes, dos BCIs, Brain Computer Interfaces. Como está evoluindo a questão dessas interfaces e com outro mundo, dos robôs. A gente está falando de inteligência artificial, a parte mecânica dos robôs e juntando com tudo isso com interfaces que ligam os robôs aos humanos. Pensando que também tem todo o desenvolvimento genético acontecendo, vocês vão montando um quebra-cabeças, entendendo que o mundo que está aí e os estudos de futuro levam essas tendências muito, mas muito a sério, para impacto grande na nossa humanidade. E computação quântica em breve vai vir para ajudar a exponencializar tudo o que está acontecendo. Sem dúvida, com cuidados, com precauções, mas vamos construir o nosso futuro. Fico por aqui por hoje. Muito obrigado por todos os feedbacks que eu estou tendo, pelos vídeos que eu estou gravando. Continuem me seguindo, Renato Grau, e o nosso grande projeto junto com outros especialistas do Trends News. Nos sigam. Muito obrigado. Até uma próxima.